Essa é um pouco da história, 1882, quando Robert Koch anuncia a descoberta do bacilo causador da tuberculose. Eu digo até uma história recente, porque a tuberculose talvez seja das mais ancestrais da doença, e a biologia molecular tem provado isso em múmias do Egito, e até mesmo aqui também em múmias preservadas na Cordilheira dos Andes, há mais de 5.000 anos e aqui há mais de 1.000 anos. Em 1950, inicia a fase da quimioterapia. Em 82, em homenagem a Robert Koch, a Organização Mundial de Saúde declara o dia 24 de março como um Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, e veja que depois de tanto tempo, em 1993, a Organização Mundial de Saúde declara a tuberculose uma emergência mundial. E isso tudo por quê? Porque 1/3 da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose. São 100 milhões de infecções a cada ano. Se vocês perguntarem se o bacilo é um bicho-papão, eu diria que não. Nós temos 2 bilhões de indivíduos infectados no mundo e apenas adoecem 8 milhões. Eu estou dizendo apenas em relação ao que significa 0,4% dos infectados, mas extremamente elevado o número de doentes a cada ano, 8 milhões. Mais de 8 milhões, então, 80% dos casos ocorrem em 22 países. O Brasil, que já foi o 14º em termos de carga de doença, nos últimos anos tem progredido e hoje é o 19º, mata cerca de 2 milhões de pessoas por ano, uma morte a cada segundo, e o que é mais grave agora é o Mycobacterium tuberculose de resistência extensiva. Isso está alarmando o mundo e preocupando muito a nós todos, e que já tem sido detectado em vários países e em todos os continentes. Quais são os fatores que condicionam o aumento dessa pandemia? A pobreza é a principal, a aglomeração urbana, que está muito junto da pobreza, a migração, que é importante para os países mais desenvolvidos, o crescimento e o envelhecimento da população, a inversão da pirâmide, né? A infecção pelo HIV, programas de controle ineficientes, ou inexistentes em muitos lugares do mundo, e não diagnosticar e tratar 100% dos casos. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde está querendo que até 2015 a gente esteja diagnosticando 85% dos casos de tuberculose, porque se diagnostica muito menos. Isso aqui mostra o hemisfério norte e o hemisfério sul, e veja, os infectados no hemisfério norte, 21%, casos novos, 5%, incidência 23 por 100 mil, mortalidade 2 por 100 mil e número de óbitos em percentual 1,3% no hemisfério norte. Hemisfério sul, infectados 79, casos novos 95%, incidência 171 por 100 mil, mortalidade, veja, 30 vezes maior, 100 por 60, 60 por 100 mil, e óbitos, 98,7% contra 1,3%. Então, mostrando o hemisfério sul é o quê? Pobre, não é? Em relação ao hemisfério norte, por isso, a tuberculose campeia. Essa aqui é uma foto da favela da Rocinha. Quer dizer, isso aqui, na verdade, um caso de tuberculose aqui, representa um domicílio pequeno, não é? Onde as pessoas transmitem a tuberculose. O contato domiciliar, que a gente tanto fala, que deve ser investigado, na favela é diferente, não é? Ela é diferente porque as mães saem, deixam o menino na casa do outro, eles brincam aqui, brincam acolá, enfim, é um domicílio, a grande favela é um domicílio, e lá na Rocinha chega a ser 300, a incidência de 300 casos por 100 mil. Então, um número similar à África. Então, isso está ligado à aglomeração urbana e à pobreza. Esse é um dado que eu procurei
peguei os dados do IBGE e peguei o coeficiente de incidência de tuberculose. No IBGE eu peguei índice de pobreza. O que é que ele mostra? A pobreza é maior no Nordeste, depois no Norte, depois no Centro-Oeste, depois no Sul e depois no Sudeste. E a tuberculose, veja, ela vem mais ou menos caminhando junto da pobreza. Mas quando ela chega no Sul e no Sudeste, a pobreza reduz e a tuberculose aumenta. E isso nós estamos vendo aqui em Porto Alegre, provavelmente o HIV tendo uma importância muito grande, o usuário de droga ilícita e endovenosa também, não é? Moradores de rua, que não tinha tanto há 20, 30 anos atrás. Quer dizer, há uma questão a ser resolvida, que não é apenas a pobreza, especialmente nas áreas de grande aglomeração urbana. Esse é um dado nosso, que nós trabalhamos com população pobre, muitos deles de favela, e mostra, o que eu quero chamar a atenção, é que o percentual de tuberculose em contatos foi de 3,7%. Isso dá uma projeção de 3.700 casos por 100 mil. Isso é extremamente elevado, é muito próximo do HIV, que é próximo aí a 4 mil casos, 4 mil e poucos casos por 100 mil. Então, vocês vejam que, nessa esboção de miséria, a incidência de tuberculose é muito alta. Eu costumo sempre dizer, em Salvador, o único bairro que não tem favela é o bairro da Graça. Provavelmente não tem tuberculose na Graça. Eu nunca atendi um paciente da Graça com tuberculose. Por quê? Porque não tem favela, não tem miséria, não tem aglomeração urbana. Um dado também é que, veja, a infecção, o risco de tuberculose infecção, nessa mesma tese, que foi minha tese de doutorado, é 31,1 vezes maior do que o risco de infecção atribuído para o Brasil, que é de 0,8%. Então, é extremamente alto, quanto mais infecção, mais doença. Essa é a situação no mundo. O que eu quero chamar é que o número estimado de casos de tuberculose, existe nessa cor aqui, 300 ou mais por 100 mil, que corresponde à maioria dos países, a boa parte dos países da África. Mas nós estamos numa situação de 50 a 99, o Brasil e alguns países da América Latina, mas existe país na América Latina, veja aqui, Bolívia, Peru, com incidências de 100 a 299 casos por 100 mil. E aqui é o caso, veja bem, isso é os casos notificados. Veja como muda muito. Por isso que a gente diz assim, de 8 milhões de casos que são estimados a cada ano, se diagnostica um pouco, um número próximo a 4 milhões de casos. Metade dos casos não tem acesso diagnóstico, não é? Nem acesso diagnóstico tem. Veja que, nos casos estimados, nenhum deles está com, nos casos notificados, nenhum país está com dados como aqueles que nós mostramos anteriormente, de 300 por 100 mil. O Brasil, em 2008, ele vem realmente progredindo ao controle do programa de tuberculose, notificou cerca de 72 mil casos e está com uma taxa, no geral, de 38 por 100 mil, mas existem cidades, estados, como o Rio de Janeiro, que está acima de 75 casos, de 75 a 100 casos por 100 mil pessoas, ainda bastante elevado. Essa é uma curva, uma série histórica de 81 a 2005, mostrando que há uma queda média anual dos casos de tuberculose de 1,8%. É muito pouco para quem tem quimioterapia. E basta lembrar que, por exemplo, a Holanda, antes de iniciar a quimioterapia, a tuberculose já não era mais problema de saúde pública. E tuberculose deixa de ser de problema de saúde pública quando o coeficiente de incidência é de 1 caso por milhão. Então, se controlou a pobreza, se controlou as condições sanitárias da população, você pode controlar a tuberculose. Nós estamos com uma queda muito baixa, mas, de qualquer forma, progredindo. Veja que a tuberculose ela tem um pouquinho de uma incidência mais elevada nos primeiros anos de vida, depois tem uma idade áurea, que vai até os 15 anos, em que a incidência de tuberculose é muito baixa, e depois isso aumenta, não é? E veja que aumenta mais no sexo masculino, não é? Vem aumentando mais no sexo masculino, havia uma queda a partir dos 50 anos, mas agora, com o aumento da faixa etária, da longevidade das pessoas, a tuberculose volta a aumentar na velhice. Essa curva é mais ou menos parecida com a das mulheres, só não está tendo essa ascensão de casos na velhice das mulheres. Na verdade, é o seguinte, nas mulheres, ela aumenta até os 20, aos 30 anos, depois ela se mantém estável, não é como a do homem.
E aqui é uma tendência da mortalidade também no Brasil, mostrando de 1980 a 2004 que há uma queda da mortalidade, né, que era próxima a 6%, e que está em torno de 2,6%, 2,5%, mostrando que nós estamos também progredindo no controle da mortalidade por tuberculose. Aqui é só para mostrar, eu não vou mostrar essa parte muito em detalhe de tuberculose e AIDS, porque amanhã vai ter uma aula de imunossupressão, e o Rodney já disse que iria falar. Mas é só para mostrar que, tirando a candidíase, no Brasil, a doença mais prevalente associada ao HIV é a tuberculose, em 26% dos casos, em uma série de 82 a 2006. E aqui em Porto Alegre, há dados de 30% a 40% dos pacientes com tuberculose são HIV positivo. Esse é um dado de 90 a 2006, mostrando a coinfecção tuberculose-HIV. Veja que era de 29,4%, e a partir de 95 ela começa a cair, né, e vai caindo, e hoje ela está em 9,6% na média nacional. O que é que existiu para isso? Né? Na verdade, aqui em 88 iniciou a quimioterapia antirretroviral, a monoterapia, depois a terapia dupla e depois a terapia altamente ativa, mostrando que isso é realmente importante, a recuperação imune desses pacientes tem reduzido o número de casos de tuberculose. Nós vamos falar um pouquinho agora da epidemiologia da tuberculose, a resistência à tuberculose. A resistência à tuberculose, nós temos quanto a forma, ela pode ser natural, é aquela resultante de uma mutação, primária, quando o indivíduo já adquire uma tuberculose em que o bacilo já é resistente, e adquirida quando o indivíduo tem a tuberculose, adquire uma tuberculose de um indivíduo já com um bacilo que é multiresistente ou que é resistente a alguma das drogas. Quanto ao número de drogas, a resistência pode ser uma monorresistência, quando é uma droga, a poliresistência, quando é mais de uma droga, à exceção que seja rifampicina e isoniazida, e o multidroga resistente, quando é resistente à rifampicina e à isoniazida, e o XDR, nós vamos ver mais adiante, que é resistente a todos os grupos de drogas antituberculostáticos. Essa é uma série de 94 a 97, um relatório da Organização Mundial de Saúde, mostrando que qualquer resistência em um caso novo de tuberculose, ela varia no mundo, mas está aqui as cores, mostrando que nesses países da antiga União Soviética e da Rússia, isso chega a ser mais de 35%. E que o Brasil está numa situação em que qualquer resistência em um caso novo é menor do que 15%. Aqui é quando a resistência é adquirida a qualquer droga. Veja que isso aqui já chega a passar, nesses mesmos países que eu falei que era um predomínio elevado em casos novos, quando ele já foi previamente tratado, chega a ser a mais de 60% a resistência a qualquer droga, e o Brasil continua menos de 15%. Aqui já é caso de tuberculose multidroga resistente, portanto, a rifampicina e isoniazida, mostrando mais uma vez que esses países do leste europeu, antiga União Soviética, a resistência primária, a multiresistência primária é maior do que 6%, e o Brasil em uma situação menor do que 3%, na verdade, metade disso. E aqui, quando o indivíduo é previamente tratado, a multidroga resistência é acima de 40% nesses países em vermelho, e no Brasil está menor do que 6%. Está nos países que classificaram como menos do que 6%. Esse é um dado nosso, lá do Hospital Otávio Mangabeira, em que nós fizemos 217 cultivos de pacientes internados no Hospital Otávio Mangabeira. E a multidroga resistência primária foi de 4,3%. Vocês vão ver que o Brasil é em torno de 1,5%. E a adquirida chegou a 37,2%. Então, extremamente elevado, tratar paciente internado